gente quer trazer um assunto muito importante, né, do feminino, porque que eu estou falando aqui, né, que não é à toa que eu chamo elas de deusas, né, que parece que é um nome só para agradar, mas não é. Sim. De fato, Uhum. temos as deusas em nós, né? Nós somos Isso as aí. deusas. E a gente Com vai falar um pouquinho certeza. de como é que ressoa, né, no campo das mulheres, enfim. Uhum. Já tem que um pouco mais de um ano que eu comecei a adentrar esse universo. Você já tem um pouco mais de conhecimento, né, menina? Já tenho um pouquinho mais de Então, anos aí, quando eu iniciei a minha jornada no Sagrado Feminino, que já fazem 4 anos já, e tive assim um maior contato de como esses arquétipos das deusas eles influenciam de forma bastante direta, não apenas na forma como a gente se relaciona com o mundo, mas como a gente se relaciona com a gente mesma. e é interessante, menina, que as pessoas às vezes me perguntam assim: as deusas existiram? Né? Foram de carne, no sentido de foram de carne e osso, né? E Sim, aí é, são mais de são mais de 300 e tal deusas, né? Porque só ali na sua literatura, né, a gente está trabalhando uma deusa sim. por dia, são mais de 365. Sim, sim. É, a gente vem trabalhando, pessoal, para quem participa do nosso grupo, o Círculo de Mulheres, todos os dias eu compartilho, eu e a Vi, a gente compartilha a deusa do dia. É, ela é escolhida de forma bastante intuitiva, mas a gente não tem uma única deusa que é tipo. Não seria comemorada, mas que representa aquele dia. A gente sempre tem pelo menos aí umas 4 deusas de culturas diferentes, e é muito curioso, e eu não acredito em coincidências, de que, por mais que sejam deusas com nomes diferentes, de culturas diferentes, elas trazem as mesmas representações, o mesmo simbolismo. Então, independente, né, da deusa que eu escolho naquele dia para compartilhar, as outras elas seguem mais ou menos o mesmo padrão daquela escolhida. E a gente vê, por exemplo, às vezes povos como, por exemplo, os gregos, os celtas, e às vezes é uma tribo, por exemplo, um aborígene na Austrália, ou os pré-colombianos no Peru, por exemplo, povos que não tinham contato entre si. E mesmo assim você tem essas representações que trazem as mesmas reflexões, né? Então isso fala muito sobre a sabedoria do ser humano mesmo, né? E de como essas questões assim, elas são universais. E esse é um dos princípios dos arquétipos, né? E aí, os arquétipos, o que são arquétipos, né? Os arquétipos, eles são os padrões, são culturas, né? Vou começar dizendo assim, cada cultura tem os seus padrões, e as deusas, elas vêm como, o arquétipo ele vem como o simbolismo do perfeito, né? Do perfeito, do Uhum, ideal, do que precisa ser seguido. Isso vai passando de geração para geração, tempo em tempo. E se a gente for falar das deusas, né, dentro do que eu venho aprendendo aí desse humano, é que as deusas elas são figuras muito, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são uma ambição, não sei se é uma ambição, não é a palavra essa, mas a gente se identifica muito, uhum, né? E as deusas, assim, que são mais conhecidas, né, como Afrodite, que assim é unânime, né? A gente tem sim. a Atena, que também é conhecida, a gente tem a Ártemis, que também é mais Uhum, conhecida, a gente tem a Perséfone, que já a gente conhece quando a gente se aprofunda mais, a gente tem a uhum, Deméter, que também a gente se aprofunda, se aprofunda mais, a gente conhece, a gente tem a deusa Hera. Então são deusas que essas três últimas, elas não são tão populares, né? Mas elas existem aí, são do panteão greco-romano, essa no caso. Mas como a Melina falou, temos vários outros panteões aí, são
são milhares de deuses, porque cada povo, cada nação, né, enfim, cada cultura teve o culto à sua deusa, né, o feminino. Então a gente vê, às vezes a Melina coloca lá no grupo a deusa do dia, que tem a mesma descrição, tem a mesma energia da Afrodite, só que tem outro nome, né? Então, e geralmente os arquétipos das deusas giram em torno de nutrição, maternar-se, né? Da sexualidade, a proteção de um grupo, né? Que mais, Melina? Tem muitas, né? Assim, cada dia a fertilidade, né? A fertilidade é muito grande. A questão das águas também, da terra, da própria terra, né? Isso. Não só a fertilidade da mulher, mas a fertilidade da terra também é uma coisa bastante presente quando a gente fala das deusas no geral, né? E aí, o que as deusas, né, são tão significativas no nosso dia? Então, é como se todas elas morassem em nós. Sim. E aí, são as nossas faces, as nossas facetas, são os nossos ciclos, né? A gente sabe que a gente tem aí o conhecimento quer dizer, nem todo mundo, né? Um pouco mais específico da deusa tríplice, né? Que é o nosso ciclo, né? Então, tem a mulher que é a donzela, e depois a mulher adulta, que já é uma mulher que tem filhos, ou uma mulher que já está numa fase que pode ter filhos, né? E a anciã, que já é uma outra fase, já é uma fase saindo da mulher adulta, indo mesmo para um outro período, e ainda por muitas mulheres, um período que assusta, né? Porque é como se algumas mulheres não conseguissem envelhecer, não conseguissem conceber o seu corpo, né? Passar por esses processos. Sim. E isso mexe muito com todas nós, de alguma forma, cada uma lida de uma forma. E também durante esses ciclos, durante toda essa caminhada, essa jornada da nossa vida, que desde da infância, passando pela donzela, mulher adulta, anciã, nós temos os arquétipos que reinam assim no nosso inconsciente e que de alguma forma como é que eu posso dizer? Acaba influenciando o nosso cotidiano, né? Então, eu vou trazer algumas aqui que eu sei falar mais, assim, que eu estou mais acostumada a falar, que são greco-romanas mesmo, que a menina vai acrescentando, incrementando com outros que você vai trazendo. E aí, uma pergunta, né, que que alguém poderia me fazer, assim, mas como é que a gente reproduz um comportamento de uma deusa se ela é um mito, né? Elas eram cultuadas, elas não eram de carne e osso, elas são simbologias, assim como a Nossa Senhora, assim como os orixás, né? Elas são arquétipos, elas foram cultuadas, elas têm, a gente tem os orixás, a gente tem a Yansan, que é a deusa da mudança, dos ventos, né? Você tem Oxum, que fala da sexualidade, fala do amor. Você tem a figura de Nossa Senhora, que foi mãe de Jesus. E aí é legal, porque assim como as deusas, Nossa Senhora tem outras também, né? Sim. Que representam, cada uma tem o seu significado, tem o seu poder, né? Crístico. E como é que isso chega pra gente? Como eu me comporto como uma deusa, né? Ai, nossa, às vezes eu falo assim, nossa, a minha Afrodite está aflorada, né? E aí a pessoa, mas como assim? Como a sua Afrodite? Como é que você... como é que é isso? Você recebe uma entidade? Você sente ela chegando? Só que, nesse caso, por que a gente copia, né? Assim, por que a gente tem esse comportamento? Porque, na verdade, isso são aprendizados que vão vindo desde que se cultuam as deusas. Isso está
na nossa história, na nossa Isso, genética, é. foi passando pela ancestralidade. Então, a gente vem carregando isso, né? Parece que quando a gente fala assim, nossa, nossos ancestrais, parece que são pessoas completamente diferentes da gente, que a gente não faz conexão nenhuma. É. Só que não, tá tudo na nossa genética, tá na nossa memória, porque lá a nossa mãezinha, quando vai gerar a gente no útero, ela tá trazendo memória de outras mães né, da árvore dela. Então, isso também chega a mim. Então, isso vem desde lá da época, né, dos gregos, então essa cultura, a coisa do cultuado, vem de lá, e que a gente repete até os dias de hoje. Então, automaticamente, isso está no nosso inconsciente coletivo. A gente Isso, reproduz Vi. sem saber, né? E esse é um dos princípios, por exemplo, da definição de arquétipo, né? Porque o arquétipo em si, ele foi desenvolvido pelo Jung, né? E um dos princípios justamente é esse. Ele percebeu, a partir de mitos, de lendas, de histórias, principalmente as gregas e as romanas, porque nós temos essa herança cultural aqui no nosso Ocidente. Ele percebeu que existiam padrões que eram repetidos. E aí, esses padrões, eles ficam onde? Eles ficam no inconsciente coletivo, que faz parte da gente, porque nós também temos o nosso inconsciente coletivo, e nós temos a nossa psique. E esses padrões, eles vão sendo repetidos. Então, é por isso, né, que o comportamento, digamos assim, que é mais identificado por determinada deusa, no caso, ela vai representar aquele arquétipo, né? Porque a gente vai trazendo isso, a humanidade em si, a sociedade, ela vai trazendo esses padrões que vão sendo repetidos. E aí ele identificou os básicos, né? O Jung, ele fez uma lista, ele identificou os básicos, né? E hoje a gente tem essa representação dos padrões, dos arquétipos básicos, colocados a partir das deusas mais comuns, que são mais conhecidas. Assim como a gente tem no masculino também, né? A gente tem no feminino e a gente tem esses arquétipos no masculino também. Exatamente. E aí, eu vou falar agora um pouquinho, trazer agora que a gente já deu esse contorno do arquétipo, trazer agora para a nossa personalidade. Então, o Jung, ele tem um livro chamado Teoria da Personalidade, que Jung foi um discípulo de Freud, lá pelas tantas ele separou, né? Sim. Eles se separaram, ele seguiu o caminho dele. E Jung, enfim, então, as deusas que a gente vai falar aqui um pouco fazem parte da nossa personalidade, tenho certeza que quem assistir vai se identificar com esses momentos.